Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, dando continuidade à série que tem sido pregada aqui pela manhã pelo pastor Sávio. No domingo passado, nós ouvimos Gênesis, capítulo 20, e hoje nós vamos ler todo o capítulo 21, nascimento de Isaac. Em Gênesis capítulo 21, nós vamos ver o início de uma nova história, e o capítulo já inicia dando o tom o qual a vida de Abraão e de Sara começaram a seguir. Nós temos visto aqui o quanto Deus tem sido misericordioso com Abraão, a sua justiça, a sua graça e a sua misericórdia sendo manifesto aí na vida de Abraão e de Sara, em meio a caminhos muito tortuosos do coração de Abraão, ou caminhos muitas vezes pecaminosos, de desconfiança e incredulidade para aquele que é considerado o pai da fé pela própria palavra. E o fato é que nesse capítulo 21 nós vamos encontrar o Deus cumprindo a promessa que havia feito. Nasce Isaac. O riso chegou na vida de Abraão, chegou na vida de Sara. Vamos ler a partir do verso 1 até o final. Ele diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e rejeita o seu filho, porque o filho dessa escrava não será o herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso, muito angustiante aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, aproximadamente 12 litros de água, e colocou às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quem foi aí que ouviu a voz do menino? Deus ouviu a voz de quem? Que menino é esse?
Ismael. Deus ouviu a voz de Ismael e o anjo de Deus, chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com quem? Com o menino, o rapaz chamado Ismael. O menino cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão agora, hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, o mandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Amém. Texto grande, não é, irmão? Vamos orar, pedir ao Senhor a iluminação do seu Espírito, a sua graça. Pai, nós temos aqui a tua palavra aberta e um instrumento tão fraco, Senhor, para poder anunciá-la, que eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos abençoa com a tua graça e o teu Espírito. Senhor, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento e dá-nos a graça de poder formar a nossa mente em Cristo, cativa a nossa mente a Cristo somente. Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que é muito utilizado para falar um pouco a respeito dos conflitos que nós temos vivido hoje, especialmente por causa do mundo islâmico, principalmente por causa das ondas de atentados terroristas que o mundo tem sofrido por facções muçulmanas, pelo menos, desde 2001, porque atentados terroristas nós já temos no século XX muitos outros grupos, como o ETA, ou como o Sendero Luminoso aqui no Peru, e outros mais no mundo. Nós tivemos no século XX, mas como tendências e facções islâmicas, nós temos sim a partir de 2001, quando as torres gêmeas caíram e mais outros focos de atentado aconteceram, aquela grande tragédia que marcou, e creio que vai marcar o início do século XXI, nos livros de história que serão lançados aí nos próximos 50 anos. Eu tenho certeza que você se lembra do dia que isso aconteceu, o que você estava fazendo naquele momento, quando os noticiários começaram a falar sobre esses atentados.
Nós tivemos na semana passada, retrasada, que diga no sábado, né? Há um atentado na França, e sempre esses atentados evocam muitas discussões, muitas notícias, muitas informações e também muitas formações, porque hoje parece que nós somos muito mais formados pelo Facebook, pela internet, por tudo aquilo que é veiculado, e especialmente quando são cristãos, são políticos cristãos, são líderes cristãos que utilizam sua página no Facebook não somente para informação, mas também para a formação. E se atribui a esse texto de Gênesis capítulo 21 essa grande guerra e grande batalha que existe entre os islâmicos e os cristãos, entre os muçulmanos e os cristãos. Mas nós precisamos entender bem o texto para saber medir, para saber usar e até para ter um bom entendimento dessa geopolítica que nós temos hoje no século 21. Precisamos da palavra, não somente para crescer espiritualmente, não somente para sentir alguma coisa diferente de Deus, ou da parte de Deus, ou da presença de Deus, mas a palavra, ela também forma a nossa mente cativa em Cristo e a Cristo, por causa da redenção e do grande plano do Senhor Jesus. A palavra também forma a nossa mente a respeito de vários assuntos, a respeito da economia, a respeito da família, a respeito da ciência, a respeito da antropologia, a respeito da sociologia, a respeito da filosofia, a respeito de diversos assuntos que muitas vezes na nossa mente nós separamos e dividimos. Separamos o que a Bíblia diz como sendo no mundo espiritual e com o que o professor diz na escola como sendo no mundo secular. Separamos o que a Bíblia diz, o que aprendemos na igreja, como se referindo a uma abordagem somente espiritual, daquilo que nós aprendemos na universidade a respeito da ciência, a respeito de Darwin, do darwinismo científico, social, a respeito das filosofias deste século e de outras coisas mais. Separamos aquilo que a Bíblia fala a respeito da vida, a respeito do coração, a respeito da nossa espiritualidade, daquilo que nós ouvimos a respeito de política, a respeito de economia, a respeito de capitalismo, a respeito de comunismo, socialismo e todas as outras tendências sociais, pensamentos sociais. O fato é que quando nós fazemos isso, nós deixamos de pensar biblicamente a respeito da vida. Quando nós estabelecemos essa divisão, nós estamos fazendo uma coisa que a própria Bíblia não faz, porque a Bíblia, ela não faz essa divisão e essa distinção entre aquilo que é espiritual e aquilo que é nosso, aquilo que é secular, ou aquilo que é ciência, ou aquilo que é apenas deste mundo. Pelo contrário, a Bíblia é um livro do Senhor, é uma revelação do Senhor que conecta o nosso coração a Deus em Cristo e conecta também o nosso coração ao mundo, à vida que Deus preparou para que a gente andasse nela antes da fundação do mundo, de uma maneira redentiva. O que me ensina a palavra é que quando eu olho para o mundo, eu preciso olhar na perspectiva da redenção e da consumação dos séculos. Quando eu olho para um pensamento científico, eu preciso olhar para aquele pensamento científico a partir da palavra. E a palavra me dá condição de eu olhar para aquele pensamento, para aquela tendência, para aquela ciência, ou seja lá o que for deste mundo, que seja desenvolvido aqui nessa terra, a partir de um pensamento bíblico, a partir da perspectiva da criação, da queda, do domínio de Deus, do reino de Deus, da interferência de Satanás, do mundo tenebroso que nós vivemos, das tendências, cobiças, das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida, mas também da perspectiva da redenção. Por causa dessa separação, eu tenho visto, isso é uma análise que eu tenho feito, e às vezes até publico coisas no Twitter ou no Facebook, pensando a respeito desse assunto, é
que tem que ser criada uma cultura de ojeriza na parte dos cristãos. Como se houvesse, de fato, essa tal guerra santa. Como se o problema do cristão fosse o muçulmano. Como se o problema do cristão, chegando aqui no Brasil, fosse o PT. Como se o problema do cristão fosse o governo brasileiro. Como se o problema do cristão fosse a crise econômica. Como se o problema do cristão fosse a Rede Globo. A Record não. Mas a Record é da Igreja Universal, você sabe, né? Que nem igreja é uma seita. Mas a Record não. A Globo é do capeta. Vamos fazer, recentemente, uma tendência a fazer boicote. Porque o nosso problema é contra a Rede Globo. Porque a Rede Globo é o próprio império do Satanás na Terra. Mas preste atenção, porque esse império de Satanás na Terra, primeiro ele já foi vencido na cruz. Amém ou não? Já foi. Mas há uma interferência sim do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Há uma interferência de Satanás no mundo, e ela é muito mais sutil do que aberta e explícita. Enquanto nos apegamos a fatos, a grandes narrativas, a metanarrativas que têm acontecido no mundo, há muito mais coisas sutis do inimigo, do reino das trevas e das concupiscências entrando no nosso coração. E muitas delas não são nem problema de Satanás, não é nem culpa do inimigo, mas é culpa do nosso coração e da nossa cobiça, como nós vemos lá em Tiago, no capítulo 1. Nós pecamos, nós somos tentados pela cobiça que há no nosso coração. Esse texto de Gênesis, no capítulo 21, é um texto que traz uma narrativa diferente, porque a narrativa é a narrativa de esperança. E essa esperança não está somente naquele menino que nasceu, chamado Isaac. Isaac quer dizer riso, risada. É Rizak no hebraico. Esse Rizak, esse riso, essa risada que nasce na vida de Abraão e de Sara, não representa somente a chegada de um menino. E de fato um menino alegra muito uma casa, uma criança alegra demais uma família. A criança traz perspectivas de esperança maravilhosas para a vida, para o casamento, para a família, para o coração. Cura muitas coisas na nossa alma. A criança, quando chega a um ambiente de receptividade, o nascimento traz esse ambiente de alegria. É um privilégio poder pegar o meu filho nos braços. Mas essa criança que nasce não é qualquer criança que está nascendo. Precisamos entender também, até para a gente poder perceber ou entender melhor o Antigo Testamento, de que esse texto, na verdade, o Antigo Testamento, ele vai revelar, ou ele está revelando, não a história de Israel somente, mas o Antigo Testamento está revelando a história de um descendente que vai nascer e vai pisar a cabeça da serpente. Precisamos entender que a representatividade do Filho da promessa aponta para Cristo, aponta para o nosso Salvador, é o nosso Redentor. O texto que diz que o Senhor visitou Sara, nós vamos encontrar lá em Mateus, lá em Lucas, no início, dizendo que esse mesmo Senhor visitou a Maria, e ali um filho da promessa, não por meios naturais, mas por meios sobrenaturais, haveria de nascer. Esse filho que está nascendo aqui em Sara, ele é o filho da promessa de Deus. Esse é o menino, o qual lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é dito para a serpente que da mulher vai nascer um descendente. Esse descendente vai pisar a cabeça da serpente e ela somente vai lhe ferir o calcanhar. Essa é a história que vai sendo desenvolvida em todo o Antigo Testamento. Não é a história de Israel, não é a história dos judeus,
não é a história do mundo. Essas coisas são secundárias, essas coisas estão abaixo da grande revelação, que é a história de Jesus. Por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 9, vai dizer que o Israel de Deus é a igreja. Não é aquele território, não são os judeus, mas o Israel de Deus é a igreja. Essa é a revelação de João, capítulo 1, a respeito do nascimento de Jesus, do Natal. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o quê? Não o receberam. João, capítulo 1, versículo 11. Versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nascimento de Isaac, como outros nascimentos que vão se desenvolvendo na história bíblica do Antigo Testamento, como por exemplo, eu posso falar aqui de Ruth, o filho que nasce ali, no caso, no livro de Ruth, aqueles 4 capítulos, que alegra o coração de Ruth, também de Noemi, Ruth e Boaz, aquele menino, Obed, que vai fazer uma geração chegar até o grande rei Davi. Aquela história de Davi, do reinado de Davi em Israel, não é a história de um reinado somente humano, ou político, social ou econômico, mas aquele reinado de Davi, em toda a revelação, ele aponta para um grande reinado, que é o reinado de Cristo, mas não é um reinado limitado, não é um reinado aqui nesse mundo, com todas as limitações do pecado e das injustiças que nós recebemos, mas é um reinado que é perfeito. É assim que aponta Apocalipse, capítulo 18, capítulo 19, capítulos 21 e 22 também. Por isso que a referência lá em Apocalipse é a Nova Jerusalém, apontando para o reinado de Davi, ou fazendo referência ao reinado de Davi, e a destruição da grande, o quê? Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Essa é a história que está sendo desenvolvida na Bíblia. Você pega o livro de Isaías, talvez no Antigo Testamento seja o livro mais messiânico, ou mais explícito a respeito da história da revelação. Nós vamos encontrar vários textos falando sobre esse menino. No capítulo 7 de Isaías, nós vamos encontrar que vai nascer um menino e ele vai se chamar Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. No capítulo 9, nós vamos ouvir a palavra ali de Isaías dizendo que porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros, sobre os ombros de quem? Do menino. Sobre os seus ombros está o governo. Por isso seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Capítulo 11 de Isaías, ele vai dizer que vai nascer um renovo de Jessé. Jessé é o pai de Davi. O renovo não é Davi, mas o renovo é justamente Cristo, o rebento. Isaías capítulo 53, quando ele vai dizer: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, diz que ele virá como um renovo, como um menino que vai nascer. Lá nos evangelhos, Mateus e Lucas, nós vamos encontrar o grande nascimento, o nascimento desse menino, que a estrela para em cima dele, que os reis magos vêm ao encontro dele, que Herodes tenta matar esse menino no nascimento, porque ele vai ser o rei de Israel. Esse menino que move a história, move as constelações, move todas as coisas, para que as pessoas cheguem perto desse menino ou diante daquela criança e se prostrem em adoração. Porque sobre os ombros daquele menino que nasceu, a Virgem Maria, não por meios naturais, mas por meios sobrenaturais, como aqui na história de Sara, está o governo dos céus e da terra. Por isso que não tem nada que possa acontecer aqui que saia do governo e do reinado do Senhor. Inclusive as coisas ruins, inclusive o tempo mau, as tragédias, os desastres, inclusive os atentados, inclusive a morte, a doença. Não tem nada que possa acontecer nessa terra que não esteja debaixo do governo, do ombro daquele menino que nasceu. Esse é o filho da promessa. E a Bíblia diz que o Senhor visitou Sara.
Veja que no desenvolvimento do capítulo 21, nós vamos ver em várias vezes duas expressões. A primeira é que Abraão e Sara estão aqui desfrutando do cumprimento da promessa de Deus. Abraão e Sara estão aqui cumprindo a palavra de Deus, ou desfrutando do cumprimento das promessas de Deus. Mas também nós vamos ver que o coração de Sara e o coração de Abraão estão rindo, estão dando risadas, e é tomado de uma alegria plena. Não é por causa do menino que nasceu apenas, mas é porque a promessa de Deus está se cumprindo. Essa é talvez a maior expressão que a gente vai encontrar na vida a respeito da felicidade, a respeito da alegria, porque a alegria no nosso coração não é dada com a chegada de um filho somente, não é dada com a melhoria de vida, não é dada com a promoção, mas é uma alegria que é o cumprimento das promessas de Deus, ou a crença nas promessas de Deus, na palavra de Deus. É uma alegria que enche o coração de uma maneira que nenhuma vitória, nenhum valor financeiro que a gente possa receber, nenhuma promoção, nenhum aplauso, nenhum elogio pode trazer na vida da gente. Parece que a gente está buscando isso o tempo todo. Você busca a igreja, que as pessoas vão lhe receber bem, que as pessoas vão lhe abraçar, que as pessoas vão lhe tratar bem, e se alguém falar alguma coisa que você não gostou, e daquela igreja, não presta, vou procurar outra igreja. A gente vai para um trabalho, ou busca um emprego, que o patrão vai tratar bem, que eu vou ter um pouco de felicidade, que eu vou ganhar muito, que eu vou trabalhar pouco. Busca um relacionamento com pessoas, tem que me tratar bem, eu tenho que me valorizar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro, como se a nossa felicidade estivesse relacionada às circunstâncias. O fato é que em Gênesis capítulo 21, Abraão e Sara estão rindo, estão felizes, estão com o coração cheio. Sabe por quê? Porque Deus resolveu visitar. E como foi que Deus visitou Abraão e Sara? Da mesma forma que Deus nos visitou naquele dia que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a visitação de Deus na vida do cristão, irmão. Deus resolveu me visitar, um ímpio, um miserável, alguém que estava caminhando para o inferno. Deus resolveu me visitar, abrindo os meus olhos para o nascimento de um menino, que era o cumprimento da promessa de Deus, e que agora se tornaria o Senhor da minha vida e da minha história. Porque Deus está cumprindo a sua palavra. Mas quando nós ouvimos a respeito de promessas hoje nas igrejas, está sempre relacionado a esse mundo. Deus vai cumprir a sua promessa e vai tirar Dilma da presidência. E vai colocar quem para cumprir a sua promessa? Vai colocar quem? Aécio é o filho da promessa? É Marina? É quem? Bolsonaro? Feliciano? É Silas Malafaia, gente? Você lembra daquela época de Antony Garotinho? Você é crente, lembra, né? Vamos votar em Antony Garotinho, porque vai ser o grande avivamento do Brasil. Você lembra disso, não? Eu nem votava na época, mas eu lembro. Estou com o dedo cruzado aqui. Eu não votava mesmo, não. Seu avivamento, Antony Garotinho. Vai nascer, vai aparecer o Messias, vai aparecer um Salvador, vai aparecer um Senhor, vai aparecer alguém na televisão. Esse cara, o Brasil vai seguir, o mundo vai seguir. Outros vão pensar que essa expressão, a gente está aqui muito aflorado com essa coisa no Brasil, mas muitos cristãos estão pensando que isso, o reinado de Cristo na terra, é a americanização do mundo. É quando o mundo inteiro pensar igualzinho aos Estados Unidos. Muitos cristãos norte-americanos, fundamentalistas, pensam dessa maneira. Que o reinado de Cristo vai vir, Jesus vai voltar, quando os Estados Unidos tomarem toda a terra, como no jogo de War. É assim. Mas é assim que nós estamos sendo formados. Como se o cumprimento das promessas de Deus fosse uma coisa que eu fosse ganhar mais,
que eu fosse receber mais, que eu fosse crescer mais, que eu fosse me desenvolver mais. E assim, quando a gente olha para esse texto, vai prontamente julgar a Sara. Prontamente vai dizer: Sara, mais uma vez, está aqui com o coração cheio de inveja, mais uma vez está aqui com o coração todo corrompido, porque Sara não usou de misericórdia com a sua serva, com Agar. Se eu fosse Agar, eu colocava Sara na justiça. Sara vai pagar por isso. E a gente vai pensar assim que a história de Ismael e de Isaque é uma história de inimizade na Bíblia. Não é assim ou não? Mas nós não encontramos na Bíblia os filhos de Israel duelando com os filhos de Ismael. Nós encontramos na Bíblia muito contra os amonitas, contra os moabitas, contra os amalequitas, contra os filisteus, jebuseus, tuduzeus, contra Egito, contra a Síria, contra a Babilônia, contra um bocado de povo por aí. Mas mas o problema do mundo hoje é justamente aqui, porque Ismael e Isaque tiveram uma briguinha entre duas crianças, e por causa dessa briga, acabou-se o mundo. Presta atenção, porque Deus fala para Abraão, sabe o quê? Escuta a tua mulher. Não é isso não que Deus falou para Abraão? Escuta a tua esposa. Veja aí, por favor, para você não dizer: eu te falo mesmo. É possível? É isso mesmo, escuta. Versículo 12. Abraão, interessante isso, irmão. Antes de a gente ler o versículo 12, deixa eu explicar um pouco esse contexto. O nome de Isaque era Rizaque. O texto no versículo 9, no hebraico, diz que Ismael caçoava de Isaque. A palavra usada aqui para caçoava é Rizek. Essa simples variação na língua hebraica traz um sentido completamente diferente. A ideia aqui não era de uma brincadeira que uma criança estava tirando com a outra. A ideia aqui era que Ismael estava zombando da promessa de Deus. A ideia aqui desse texto é de que Ismael estava caçoando, rindo de maneira malévolosamente, de maneira de zombaria. Mas não é uma zombaria que um irmão tira com o outro, é uma zombaria com o filho da promessa de Deus, que é Isaque, Rizek, um homem que está zombando do filho da promessa de Deus. E aí Sara diz: olha, manda embora porque eu não aguento mais. A soberania de Deus não exclui o tratamento que Deus dá ao coração. Nós estamos vendo isso desde o capítulo 12 aqui na história de Abraão. Deus, na sua soberania, cumpre suas promessas ao mesmo tempo em que trata o coração para nós defendermos e confiarmos mais em Deus. Esse é um fato. Aqui nós vamos ver que Abraão, quando ouve a palavra de Sara, ele é tomado de angústia. A palavra usada aí, que foi penoso aos olhos de Abraão, é a palavra pode ser traduzida como angústia. O coração de Abraão se encheu de angústia. Soberania de Deus não exclui o tratamento que Deus dá ao coração. O capítulo 21 de Gênesis vai antecipar o capítulo 22. Capítulo 22, Abraão agora vai ser tratado no coração a respeito do seu filho, o filho da promessa, que é Isaque. E a palavra que Deus dá a Abraão em Gênesis capítulo 22 é: pega a Isaque, teu filho, a quem amas, e leva até o monte. E Abraão segue até o monte com Isaque. E nós vamos ver isso no domingo que vem. Mas Deus está tratando aqui o coração de Abraão, porque Ismael continua sendo um atalho na vida de Abraão. Se Isaque não der certo, eu ainda tenho Ismael aqui. Se Isaque não der certo, eu ainda tenho uma muleta. Eu ainda tenho uma coisa aqui que eu estou segurando. Aí Deus fala para Abraão assim: olha, Abraão, ouve tua mulher. A Bíblia lá em Provérbios diz que a mulher sábia
faz o quê? Edifica. Há um mover de Deus no coração da esposa para edificar a casa, e muitas vezes os maridos têm que ouvir. Propósito de Deus, ouve, escuta o que a tua mulher está falando. Abraão disse, tudo bem, não pareça mal, porque Deus fala para Isaac assim, a tua descendência, versículo 12, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Isaac será chamada a tua descendência, é o filho da promessa. Daí que Abraão toma 12 litros de água, viu, mulheres? 12 litros, coloca nas costas de Agar, coloca também o seu filho, e ela sai andando pelo deserto, com aquele peso de água nas costas, pelo deserto. Só que acabou a água, e o deserto está trazendo a morte na vida de Agar e na vida de Ismael. Sabe o que acontece? Deus, através do seu anjo, vai lá em Ismael, vai lá em Agar e visita eles também. Na sua graça, Deus vai lá e cuida de Ismael e cuida de Agar, e diz lá que aquele cuidado é por causa de quem? De Abraão. Está comigo ainda ou já dormiu? Oi, aqui? Era por causa de quem aquele cuidado? De Abraão. Deus foi lá e visitou por causa de Abraão. Veja o texto, ele continua falando e diz assim, que aquele menino vai ter uma grande descendência. Esse rapaz, Deus estava com o rapaz. É interessante que quando você olha também o texto no original, a palavra que Abraão vai usar para o seu filho é uma palavra carinhosa demais. É como se a gente estivesse dizendo assim, é o meu menino. É o meu menino. É uma palavra de carinho. Não é? Agora a expressão já vai mudando. Deus estava com o rapaz. A expressão já é aqui de alguém que vai se tornar um grande homem, vai se tornar um grande povo, nessa outra região aí, no deserto de Parã, com sua mãe, e vai se casar, e vai desenvolver uma grande descendência, por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas Ismael, irmão, não é a encarnação do anticristo, nem é a encarnação do grande inimigo do povo de Deus e da igreja de Jesus. Ismael é utilizado na Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 4, como uma alegoria que o próprio apóstolo faz. Abra comigo, por favor, em Gálatas, livro de Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 21. Sara e Agar. Diz assim, abriu aí, Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Veja o ensinamento bíblico a respeito dessa história, que é a história de Ismael e de Isaque. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Acaso vocês não entenderam o Antigo Testamento? Paulo pergunta aos Gálatas. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo o quê? A carne, mediante a naturalidade da vida. O da livre, mediante o quê? A promessa, o nascimento de um menino de uma maneira sobrenatural, porque a promessa de Deus vai se cumprir de uma maneira sobrenatural em Cristo, em Maria. Versículo 24, estas coisas são alegóricas. Paulo está usando aqui de um recurso de linguagem, de uma alegoria. Mas essa é uma alegoria bíblica inspirada pelo Espírito Santo. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para o quê? Quem é essa promessa do Monte Sinai? É Agar. Está fazendo referência aqui à lei, aos mandamentos, por si só. Ok? Por si só. Porque a perspectiva não é de anulação, de jeito nenhum, mas de cumprimento em Cristo. Esse gera a morte, é o filho da escravidão.
é o legalismo, é o moralismo, é a religião do mérito. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Paulo está dizendo que todo aquele que é filho de Israel e não crê no Messias, ele é descendente de Isaac ou de Ismael. Você entendeu ou não? Todo aquele que é judeu, que não creu no Messias, é descendente de quem? Ismael. Porque a vida gera para a escravidão. É a religião do mérito. Versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, Isaías capítulo 54, que nós lemos no início aqui. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos de quê? Da promessa. Os cristãos são filhos da promessa como Isaac, Gênesis capítulo 21. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Ele vai falar, Paulo vai usar Gênesis capítulo 21, como autoridade bíblica. Lança fora a escrava e quem? Seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim de quem? Da livre. Amém. Glória a Deus por isso. Aqui em Ismael, aqui em Agar, não está nascendo, presta atenção, irmão, a gente precisa pensar biblicamente. Não está nascendo a religião islâmica, irmão. A religião islâmica nasceu no século VII. É a religião de um só profeta, chamado Maomé. Século VII, depois de Cristo. Nós já estávamos aqui na Idade Média. Não é isso ou não? Aqui em Ismael, nós vamos ver o nascimento da religião, talvez. Na verdade, esse nascimento vai se dar lá em Gênesis capítulo 3. Mas nós vamos ver aqui em Ismael a expressão da religião, ou melhor, para a gente entender melhor, é a da religiosidade, da busca a Deus por meio do mérito, por meio da força, por meios naturais, por meios humanos, da busca pela promessa de Deus, pelos atalhos que nós desenvolvemos nesta vida. Essa é a história da religião, da religiosidade, do legalismo, da religião do mérito que gera a morte, e a religião da promessa, do Filho da promessa, da redenção de Cristo Jesus, que gera a vida, a liberdade, que gera a graça, que gera o Espírito na vida de todo aquele que crê na promessa. Por isso que diz em Gênesis capítulo 15, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para o quê? Justiça. O que está nascendo aqui é uma expressão da religião, e dentro dessa expressão vai estar dentro dessa expressão aqui de Ismael, todo aquele que vive fora da aliança de Cristo. Assim, o nosso problema, a nossa perseguição, a nossa luta, na verdade, quem nos persegue, não são somente religiões A ou B, não são as religiões do mundo. Nosso problema, a perseguição que nós sofremos é de todo o sistema desse mundo que está debaixo da descendência de Ismael, da religião do mérito. E às vezes Ismael está dentro das igrejas cristãs. Pessoas que nasceram, cresceram, mas só conhecem a religião de Ismael. E a Bíblia diz que a religião de Ismael gera para a escravidão e gera para a morte. Por isso que em João capítulo 15 diz que nós em Cristo somos enxertados na videira, que gera a vida do Senhor e nosso Senhor. Essa é a expressão de Gênesis capítulo 21. Por isso que diz
lança fora a escrava. Gálatas no capítulo 6 diz assim: de Deus não se zomba. Todo aquele que zombar de Deus vai receber no devido tempo, naquele dia determinado, o juízo que vem de Deus. Ao mesmo tempo em que nós vamos ver aqui em Ismael, não a cultura do ódio, mas uma expressão, que é uma expressão do século XVI, da Reforma, que é a graça comum de Deus. Porque Deus sobre Ismael estende o quê? A sua misericórdia. Deus sobre Ismael não estende a sua ira, ainda não. Porque diz a Bíblia que Deus derrama chuva sobre justos e o quê? Injustos. Deus derrama sobre Ismael e sobre a descendência de Ismael, como derrama hoje sobre os ímpios, a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua provisão, a sua mão, porque Ele derrama chuva sobre justos e chuva sobre injustos. Porque no meu coração é gerado tanto ódio, se no coração de Deus é estendida a misericórdia? Porque a ira de Deus está guardada para aquele dia, mas Deus está cuidando. Nós vamos ler no Evangelho a história do bom samaritano, que se debruça para cuidar de alguém que está caído, que não sabe o nome, não sabe a identidade, não sabe nada. E quem está cuidando não é o filho da promessa, seria ali o filho, talvez, de Ismael, alguém que nem faz parte da aliança, nem faz parte do povo de Deus. Abraão e Sara estão aprendendo, como nós, a confiar e depender mais de Deus. É isso que essa história vai nos ensinar. É isso que a continuidade do texto também vai nos ensinar. Ainda no capítulo 21, que o capítulo 22 é muito precioso nesse sentido, mas ainda no capítulo 21 há uma conversa com o rei Abimeleque. Veja que coisa. Abimeleque trata Abraão como sendo maior do que ele. Abimeleque é o rei ali dos filisteus. Abimeleque é aquela história do capítulo 20 lá, que Abraão ficou com medo e disse que Sara era sua irmã. Abimeleque trata Abraão como sendo o grande da história, porque Abimeleque começou a perceber, como diz o texto no capítulo 21 que nós lemos, que Deus estava com Abraão, que o Deus verdadeiro estava com Abraão. Deus estava ali, Deus visitou, a sua mão estava sobre o seu povo. E aí vai conversar com Abraão a respeito da vida, a respeito da economia, a respeito das terras. Vai fazer um contrato social com Abraão, a respeito de um poço, um problema que teve entre os servos de Abraão e os servos de Abimeleque. Vai ali para um tribunal, uma espécie de tribunal, fazer um acordo com Abraão. Mas Abimeleque, um ímpio, está reconhecendo que Abraão é um homem de Deus e que Deus estava com Abraão. No finalzinho do capítulo 21, nós vamos ver que Abraão plantou naquela região ali de Berseba tamargueiras. Há algumas árvores dessa árvore chamada tamargueira. Nós vamos ver no Antigo Testamento que quando é levantado um altar ao Senhor, algumas pedras ou alguns símbolos que são colocados ali, eles têm significados. Eles não têm valor de cura, valor milagroso, místico, mas eles são colocados ali como um memorial. Até hoje, recentemente, alguns anos recentes, foram plantadas 2 milhões da muda dessas tamargueiras, justamente nessa mesma região lá em Israel, essa região sul de Israel. Essa é uma planta que vive no deserto. Essa é uma árvore que pode chegar até 6 metros de altura, mas que a característica dessa árvore é frutificar no meio do deserto, porque ela cresce com pouca água, porque ela cresce justamente no ambiente que a maioria das outras plantas não crescem, que é a região do deserto, no sol escaldante, um ambiente duro, seco, um ambiente difícil. É um ambiente do deserto onde a tamargueira cresce.
diz que ali no deserto Abraão invocou o nome do Senhor e plantou essa tamargueira. Em Romanos capítulo 5, nós vamos ver Paulo falando sobre Abraão, capítulo 4 todinho. Ele vai falar sobre o pai na fé é Abraão, todo o capítulo 4 de Romanos. No capítulo 5, Paulo diz assim que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas aí embaixo ele vai dizer o seguinte, que a tribulação, que ele fala assim, você considere passar por momentânea tribulação, porque a tribulação, a fé, quando ela é provada, ela produz perseverança. No ambiente difícil, desértico, a fé produz o quê? Perseverança. A perseverança, ela produz experiência. Sabe o que é experiência? A palavra lá no grego é teleios, é maturidade. Maturidade espiritual. Perseverança, maturidade. E a maturidade produz, sabe o que? Esperança. A tribulação produz, você pode repetir? Primeiro, perseverança. A perseverança produz experiência, maturidade. E a experiência o que? Esperança. Abraão, aprendendo a confiar no Senhor, plantando a tamargueira como um memorial de que é possível crescer no deserto, é possível se desenvolver na crise, é possível frutificar e se tornar uma sombra em tempos de crise, em tempos de deserto. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos aqui submeter o nosso coração a Ti, Senhor. Cativa a nossa mente a Cristo. Dá-nos a graça da gente poder frutificar em tempos difíceis, confiando não nas promessas naturais, não nos mecanismos naturais, mas justamente na grande expressão do nascimento do menino que tem um governo sobre os seus ombros, que o seu nome é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, Deus conosco, Deus Emanuel. Senhor, enche o nosso coração com a risada da promessa, com a plenitude da alegria da tua presença, por causa dos teus grandes feitos por nós, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.